Alô galera, aquele abraço, o papo agora é Campeonato Brasileiro, em nome de KTO, onde a diversão acontece. O pessoal ficou meio que brabo comigo, por quê? No vídeo de sábado eu não coloquei o Bragantino, principalmente, nem o Flamengo. Claro, pessoal, no vídeo de sábado eu coloquei Palmeiras e Grêmio, quem jogou na rodada de sábado. Neste vídeo, quem jogou no domingo, Bragantino e Flamengo, estão sim brigando pelo título. O Braga em casa, em Bragança, bateu o Corinthians por 1-0. O Elinho fez o gol da vitória. O Flamengo foi a Fortaleza e venceu o Fortaleza por 2-0. Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols do Flamengo. E na parte de baixo da tabela, aqui ó, um dos dois vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Sim, o Cruzeiro pode entrar nesta rodada na zona de rebaixamento, mesmo que tenha um jogo atrasado para fazer ainda. O Cruzeiro perdeu para o Inter no Mineirão por 2-1, é o primeiro clube fora do Z4 e o Vasco é o primeiro clube do Z4, da zona de rebaixamento. O Vasco tem clássico nesta segunda-feira contra o Botafogo, em São Januário. Se o Vasco vencer, o Cruzeiro entra na zona de rebaixamento. A partir de agora, tudo sobre esta 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que colocou mais dois times efetivamente na briga pelo título, Bragantino e também a equipe do Flamengo. Antes, as dicas da KTO. Vasco da Gama e Botafogo. Tá aqui do lado, né, produção? Aqui? Vamos botar aqui no lado, então. Vasco da Gama e Botafogo, as odds da KTO. Vitória do Vasco, 2,42. Empate, 3,33. Vitória do Botafogo, 2,90. São as odds da KTO para o Clássico Carioca, que acontece nesta segunda-feira em São Januário, a partir das 7 da noite. Entre você também no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entre lá, se inscreva, faça o seu primeiro depósito e use o código promocional Paulinho. Bragantino 1, Corinthians 0. Fortaleza 0. Flamengo 2, Cruzeiro 1, Inter 2 e Coritiba 0, Goiás 1. O Coritiba que venceu o Inter no Beira-Rio. Final de semana passado, nas últimas 6 partidas, só tem uma vitória sobre o Inter. Classificação atualizada, parte de cima da tabela. Botafogo 59 pontos, 30 jogos. Palmeiras 59, 2 jogos a mais, 32. Bragantino agora é o terceiro, tem 58 pontos em 31 partidas. O Grêmio é quarto colocado, tem 56. Fechando o G4. Então hoje estariam garantidas as 4 vagas para a fase de grupos da Libertadores, Botafogo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio. Iriam para a chamada pré-Libertadores. Atlético e Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, que tem 53. O Galo em 32 jogos, o Flamengo em 31 partidas. Fora do G4, do G6, fora do G6, Atlético Paranaense, 49, Fluminense, 45, Fortaleza, São Paulo e Inter, 42. Fluminense, campeão da Copa Libertadores da América, não tem mais nada para fazer na competição. Como não será campeão, nesse momento aqui ó, tem 14 pontos a menos que o Botafogo e um jogo a mais que o Botafogo, o Fluminense não vai ser campeão. Então, o Fluminense não vai cair também. Então, não tem mais nada para fazer na competição fluminense, é só cumprir tabela. O campeão da Copa Libertadores da América. E o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, já está classificado, exemplo do Fluminense, para a próxima edição da Libertadores, na fase de grupos, também não tem muita coisa que fazer na competição. Por quê? São Paulo, Fortaleza e o Inter já tem 42. Estão muito próximos aí da permanência matemática na Série A para a próxima temporada. A rodada vai ter, lembrando, né, o clássico aí do Vasco da Gama com o Botafogo. O Botafogo pode ir a 62 se ganhar aqui. E o Vasco da Gama, se vencer, vai a 37 pontos e 10 vitórias e vai ultrapassar Goiás e Cruzeiro. Atenção, hein? O Vasco ultrapassa Goiás, Cruzeiro e Santos, na verdade. Se o Santos vai jogar na rodada ainda. Pode ultrapassar o Santos, mas com certeza o Vasco vencendo ultrapassa Goiás e Cruzeiro, colocando o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Por quê? O Vasco vence, vai a 37 pontos e 10 vitórias. O Cruzeiro tem 37 pontos e 9 vitórias. Então, se o Vasco vencer, ultrapassa o Goiás,
ultrapassa o Cruzeiro, colocando o Cruzeiro na 17ª posição e o Goiás em 18º lugar. Vasco da Gama e Botafogo, nesta segunda-feira, 7 da noite, em São Januário. E às 9 tem, na Vila Belmiro, na parte de baixo da tabela, Santos e Cuiabá. Santos tem 37 pontos, aqui ó, junto com o Cruzeiro e o Bahia. Bahia já jogou, Cruzeiro já jogou. Santos pode ir a 40. Pode dar uma respirada o Santos, se vencer a partida. Caso contrário, se empatar ou perder, vai ficar pressionado ainda pela questão aqui do rebaixamento. Então, o que pode mudar na rodada é o Vasco da Gama vencendo o Clássico Carioca contra o Botafogo, sair do Z4, colocar o Cruzeiro na zona de rebaixamento. É a única coisa que pode mudar na tabela com os jogos de amanhã, que são, de novo, Vasco da Gama e Botafogo, Santos e Cuiabá. Na parte de cima não muda, o Botafogo vencendo vai a 62, só vai abrir vantagem para o segundo colocado, isso sim, mas a colocação na tabela aqui, isso não vai ser alterada, essa colocação com os jogos dessa segunda-feira. Deixa eu falar um pouquinho dos jogos de hoje. Deixa eu começar com o Bragantino. Jogou em casa em Bragança Paulista, venceu o Corinthians por 1-0. 2 vitórias seguidas do Braga, venceu o Goiás fora de casa por 2-0. E nesse domingo, em Bragança, o Corinthians por 1-0. O Bragantino que tem 8 vitórias nas últimas 11 rodadas da Série A. Últimas 11 rodadas são 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Bragantino que volta a jogar quarta-feira agora contra o São Paulo no Morumbi. Já o Corinthians, ameaçado ainda pelo rebaixamento, tem 40 pontinhos na tabela, perdeu para o Braga por 1-0, não perdia 6 jogos e foi derrotado nesse domingo. Coringão volta a campo quinta-feira em casa, na Neoquímica Arena contra o Atlético Mineiro. O Flamengo, pessoal, na parte de cima aqui bateu o Fortaleza por 2-0. Aliás, Fortaleza, gente, 4 derrotas seguidas. A perda da Copa Sul-Americana do Fortaleza para a LDU semana passada, no sábado da semana passada ainda, foi muito mal para o Fortaleza, que antes da disputa já vinha com time reserva e tudo mais. Agora já são 4 derrotas seguidas do Fortaleza, que estacionou aqui na 9ª posição com 42 pontos na tabela. O Flamengo vinha de 2 derrotas para o Grêmio e para o Santos, e agora, fora de casa, bateu com gols do Pedro e do Luiz Araújo, o Fortaleza por 2-0, cresceu a tabela, tem 53, está a 6 do líder Botafogo, claro, o Flamengo aqui com um jogo a mais que o Botafogo, 30 jogos para o Botafogo, 31 jogos para a equipe do Flamengo. O Flamengo volta a jogar agora na quarta-feira no Rio contra o Palmeiras. Já o Fortaleza joga também na quarta-feira, vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. O Inter bateu em BH o Cruzeiro por 2-1, tem 42 pontos na tabela, praticamente escapando o Inter aí, colocando o Cruzeiro quase na zona de rebaixamento. O Inter não vencia 2 jogos, mas tem 2 vitórias fora de casa. O Inter, por incrível que possa parecer, o Inter venceu o Vasco em São Januário por 2-1 e nesse domingo venceu o Cruzeiro em BH, no Mineirão, também por 2-1. E no meio desses jogos aí, contra Vasco e Cruzeiro, o Inter perdeu em casa no Beira-Rio para o Curitiba por 4-3 e empatou com o América em 1-1 também no Beira-Rio. Já o Cruzeiro vem de 2 derrotas seguidas para São Paulo e também para o Internacional. Finalmente o Goiás. Goiás jogou contra o Coritiba, capital paranaense, e venceu o Coxa por 1-0 o Goiás. O Goiás não vencia 4 jogos, não saiu da zona de rebaixamento, mas dá uma respirada para tentar, nas últimas 6 rodadas, sair da zona de rebaixamento. O Goiás que enfrenta agora, na quinta-feira, em casa, o Santos. Ó, tem Goiás e Santos em Goiânia na próxima quinta-feira. Já o Coritiba joga contra o América lá em BH na quarta-feira. O América tem 21 pontos, pessoal. Certo? 21 pontos na tabela. Tem mais 6 jogos para disputar. O América tem 18 pontos para disputar. No máximo pode chegar aqui a 39 pontos. Olhem só aqui, hein? Santos, Cruzeiro e Goiás, Santos, Bahia e Cruzeiro já tem 37. O América no máximo vai a 39. O Curitiba tem 23. No máximo vai a 41. Últimas 6 rodadas. Cuiabá, Corinthians tem 40. Bahia, Santos e Cruzeiro tem 37. Curitiba e América estão virtualmente rebaixados para a Série B da próxima temporada. Não que não tenham chance de escapar. A chance é matemática, mas é mínima que os dois aqui possam escapar do rebaixamento. Então, pessoal,
Nessa segunda-feira, 7 da noite, tem Vasco da Gama e Botafogo em São Januário. Se o Vasco vencer, ultrapassa Goiás e Cruzeiro, coloca o Cruzeiro no Z4 e ele, Vasco, sai da zona de rebaixamento. Se o Botafogo vencer, deixa o Vasco entre os rebaixados e vai a 62 pontos na tabela. Domingo de vitórias do Bragantino e também do Flamengo, de tropeço do Cruzeiro, um dos dois aqui, ou Cruzeiro ou Vasco, um dos dois, Vasco ou Cruzeiro ou Vasco, vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Fui!